A sua Bíblia na segunda epístola de João. Segunda epístola de João. Hoje nós não temos esboço na tela. Vamos fazer uma breve exposição deste conteúdo da segunda epístola de João. A segunda epístola de João fica depois da primeira, antes da terceira. Colado ali com Judas, Apocalipse, por ali. Ok. Antes da gente começar propriamente a exposição do texto, nós precisamos situar você, leitor, você, ouvinte da exposição da palavra, no ambiente em que João escreve esta carta. João escreve esta carta num ambiente totalmente pagão. Um ambiente pagão no qual João escreve é um ambiente que, segundo alguns eruditos, João talvez, e provavelmente seja essa questão, João esteja na cidade de Éfeso. O segundo problema é quando a epístola começa como Epístola de João, porque ela é uma epístola anônima, ela não tem esse nome no original, é Epístola de João, ela não aparece nos primeiros séculos aí com esse título é dado posteriormente à carta. João, ele começa, no caso, o autor desse texto começa a identificar-se como o presbítero, a senhora eleita. A expressão "ho presbítero", né? Presbítero, né? Aqui, ao colocar isto, ele se nomeia como um presbítero. E o termo presbítero, gente, é um termo que é muito usado no Novo Testamento para descrever a liderança exclusiva daqueles que conduzem o povo de Deus, o povo pactual de Deus, chamado Igreja do Senhor. E aqui, João, ele coloca assim como o presbítero, não é um presbítero, é o presbítero. Ao colocar isso, certamente ele tinha em mente que era alguém muito conhecido da época. Esse presbítero, certamente, era João o apóstolo, que escrevera a primeira epístola, e escrevera também o Evangelho de João, e escrevera também a terceira, e escrevera também a revelação do Apocalipse. Basta você olhar para a terceira epístola, ele começa também dessa mesma maneira. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Então João, de muita forma muito inusitada, ele coloca o título presbítero. A segunda questão que aparece no texto é o termo a senhora eleita, a palavra senhora. Os eruditos que estudam o Novo Testamento se debatem sobre isto, colocando esta senhora, alguns dizem que é uma pessoa. É como se João estivesse escrevendo para uma pessoa. Há outros, como John Stott, por exemplo, e outros comentaristas, como o Hendrickson, ele coloca aqui como sendo, na verdade, o Kistemaker, coloca como sendo uma figura da igreja. Então, o presbítero, a igreja eleita, ele usa a palavra senhora para descrever a figura da igreja. Então, aqui a primeira coisa que você aprende aqui no texto é que na saudação, João ele começa a se colocar como aquele que é presbítero, como aquele que lidera a igreja. Qual é o propósito de João escrever as suas cartas e o evangelho? O propósito no qual João escreve a carta e o evangelho, as cartas e o evangelho é porque no começo da igreja cristã havia um movimento herético chamado gnosticismo. E o gnosticismo ensinava que a matéria é má e o espírito é bom. Ensinava que quanto mais você vituperasse o seu corpo, quanto mais você combatesse e destruísse o seu corpo, seja pela imoralidade, seja por não cuidar dele, mais o seu espírito era aperfeiçoado e você iria encontrar a salvação mediante a perfeição de espírito através do conhecimento. Daí o nome gnosticismo, do verbo gnosco, que significa aquele que conhece alguma coisa, ou conhecimento, salvo pelo conhecimento. Esse gnosticismo, ele negava a doutrina da encarnação, ele não aceitava que Deus, sendo um espírito perfeito, se humanizasse na pessoa de Jesus. Então, Jesus, ele não se encarnou. O corpo que Jesus tinha era um corpo aparente, era um corpo de aparência, não era um corpo verdadeiro, não é um corpo que você podia tocar. Ele não se alimentava de verdade, ele não chorava de verdade, ele não se cansava de verdade, era apenas aparência. Esse era o problema do gnosticismo. E João, ele começa a escrever as suas cartas para combater esse tipo de ensino. Aqui, na segunda epístola de João, ele agora quer formalizar, ele quer firmar a igreja no caminho da verdade. E é nisso que nós vamos caminhar nesta noite, como continuar firmes na verdade.
Ok? Como continuar firmes na verdade é o tema da nossa exposição nesta noite. Comecemos do verso de 1 a 3. A maneira como João coloca como caminhar na verdade ou permanecer na verdade é vivendo uma unidade intrínseca à comunhão dos santos. Ele começa o verso primeiro dizendo: o presbítero a ser eleito e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, como também a todos os que conhecem a verdade. João, ele primeiramente se dirige agora à igreja, ele chama a igreja de a senhora eleita, a senhora escolhida. A doutrina da eleição é ventilada aqui logo de abertura da carta, ao colocar para nós de maneira inequívoca de que João, ele olha para aquela igreja como sendo uma igreja de pessoas eleitas, a senhora eleita, e aos seus filhos. A palavra seus filhos aqui se refere aos membros da igreja. Aqui a grande figura emblemática que João coloca agora é que a igreja é a mãe dos fiéis. Calvino, nas Institutas, ele coloca para nós que se você tem Deus como pai, deve ter a igreja como mãe. É nela que Deus alimenta, é nela que Deus lhe nutre, é nela que Deus sacia a sua sede e a sua fome de alimento. É através da igreja que você deveria ser alimentado com a verdade, alimentado com a palavra. Vir à igreja é alimentar a alma, vir à igreja é alimentar a vida espiritual. Deixar de vir à igreja é morrer na inanição espiritual. Quando você abandona a igreja, quando você esquece a igreja, quando você não tem interesse pela igreja, você simplesmente está dizendo que não quer crescer espiritualmente, você não quer viver espiritualmente, você não quer ser alimentado espiritualmente. Então João, ele primeiramente, ele lembra-nos exatamente isso quando ele escreve essa carta. Ele olha para a igreja e diz assim: olha, o presbítero, a senhora eleita, ao conjunto de igrejas que de fato está caminhando na verdade, desta igreja que está vivendo, e ela é vista como a mãe dos fiéis e os seus filhos, a quem eu amo na verdade. O segundo elemento importante aqui não é apenas olhar a igreja como mãe, mas o segundo ponto aqui importante que nós vemos no verso primeiro é a importância de amar o outro. Mas como é que eu devo amar o outro? Abrindo mão da verdade, abrindo mão da verdade do evangelho, da graça do evangelho. Vivemos uma época em que nós estamos vendo a igreja fazendo cessações, fazendo concessões em relação à doutrina em nome do amor. Por amar o outro, eu não vou falar de doutrina do pecado. Por amar o outro, eu não vou falar do inferno. Por amar o outro, eu não vou falar nada de que Deus condena alguém, que Deus joga alguém no inferno. Não, de forma alguma. Em nome do amor, eu vou abrir mão da verdade. Aqui João, ele diz: não, a quem eu amo primeiramente na verdade. Você deve amar o seu irmão, porque ele caminha na mesma verdade que você caminha. Ele crê nas mesmas verdades que você crê. Ele crê nos mesmos princípios bíblicos e basilares que você crê. Não adianta você trocar de igreja, não adianta você mudar de igreja, se você não anda na verdade, se você não ama o outro na verdade. Vivemos uma cultura de que o amor se tornou uma coisa subjetiva. O amor é um mero sentimento, o amor não é compromisso com a verdade. O amor virou uma coisa de passar a mão na cabeça. O amor virou a questão de você não tratar as coisas com a verdade. E ele diz mais: não somente eu, não apenas eu, o apóstolo João, mas todos que conhecem a verdade amam vocês. Uma igreja que segue a verdade, uma igreja que caminha na verdade, uma igreja que caminha na doutrina da palavra de Deus, ela é digna de ser amada, é digna de ser querida, é digna de ser abraçada, de ser experimentada. Você vem a esta igreja todos os domingos. Você está nesta igreja dominicalmente, você vem a esta igreja todos os domingos, mas a pergunta que eu faço a você: você ama esta igreja por ela pregar a verdade? Às vezes nós esquecemos de refletir sobre isso. Eu amo a igreja porque ela é boa. Eu amo a igreja porque desde que eu me converti nela. E eu estou nela desde que eu me converti. Eu sou presbiteriano de berço. Eu nasci num lar presbiteriano. Eu tenho uma família presbiteriana. Eu tenho uma tradição presbiteriana. Então eu amo a igreja por ser presbiteriano. Entretanto, João diz a nós que devemos amar os irmãos, os crentes da igreja, não porque eles são nossos irmãos simplesmente, mas porque eles amam a verdade. Amar a verdade é mais importante do que amar encobrindo o erro. Amar a verdade é fundamental, a verdade ela é fundamental. E aqui a palavra verdade, aqui, irmãos, não tem nada a ver com o elemento, a palavra verdade em si, mas tem a ver com o conjunto de doutrinas, o conjunto de ensinos, as doutrinas. Aqui em nossa igreja há pessoas que não gostam de doutrina, certamente.
Há pessoas que acham que doutrina divide, que doutrina separa. A nossa igreja, a nossa denominação, há muitas pessoas que não gostam nem de falar de doutrina. Porque a doutrina divide, a doutrina separa, segundo alguns. João diz que não, eu devo amar o outro na verdade, ou na doutrina, naquilo que a igreja crê, naquilo que a igreja ensina. Não deve ser uma coisa subjetiva, não deve ser uma coisa simplesmente fora do laço comum da unidade doutrinária. João, ele se dirige logo à igreja assim: olha, eu amo vocês, mas eu amo vocês por causa da verdade. Eu amo vocês porque vocês estão amando a verdade. E aí ele diz, mas também todos os que conhecem a verdade amam vocês. A igreja é amada por aqueles também que conhecem a verdade. Qual é a consequência disso? Está no verso 2. Olha a consequência disso. Por causa da verdade que permanece em nós, e conosco estará para sempre. Então ele diz assim, olha, eu amo vocês por causa da verdade que permanece em nós. Então a primeira coisa, agora a verdade assume um elemento fundamental, que é quando ela se torna intrínseca ao indivíduo. Quando o indivíduo compreende a doutrina da palavra de Deus, ele encarna a doutrina da palavra de Deus, ele quer viver a palavra de Deus na prática, como nós falamos hoje de manhã. Há uma necessidade da igreja viver a doutrina na prática. Há uma necessidade da igreja viver a doutrina na praticidade e não apenas no intelectualismo. Então ele diz, por causa da verdade que permanece em nós, mas não apenas em nós, e conosco estará para sempre. Nós temos a verdade. O mundo não tem a verdade. O mundo quer lhe enganar, o mundo quer lhe seduzir, o mundo quer lhe levar para longe de Deus e da sua palavra. Pelo contrário, aqui, João, ele lembra-nos que devemos estar ligados à verdade, porque ela está em nossa vida e ela estará para sempre conosco. E aí a unidade, como eu falei, que é a primeira promoção de viver uma igreja que vive a verdade, ela deve primeiramente promover a comunhão entre os santos. Está aí no verso 3. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e em amor. Aqui algumas coisas se destacam aqui. Primeiro é quando João ele coloca tipicamente uma saudação que parece não aparecer nas suas outras cartas, mas ele coloca aqui a graça, a misericórdia e a paz. A graça, a saudação especificamente dos gentios. A misericórdia aponta para a realidade misericordiosa de Deus na vida da igreja, na vida dos crentes. E paz é a saudação tipicamente dos judeus. Então ele coloca assim, a graça e a paz unidos produzem misericórdia da parte de Deus na vida de vocês. E ele diz, da parte de Deus, Pai, ou seja, a origem da graça, a origem da misericórdia e a origem da paz vem da pessoa do Pai, de Deus. Então, João ele começa agora a mostrar a importância de entender quem é o Pai e quem é o Filho, quem é aquele que, de fato, é o governador de todas as coisas, incluindo a pessoa bendita do Senhor Jesus. E ele diz assim, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco. Então ele deseja sobre a igreja as benéficas espirituais, a graça, a misericórdia e a paz. Aquilo que une a igreja não é simplesmente os elementos doutrinários que a igreja tem, mas esses elementos doutrinários são provocados pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus, pela misericórdia do Senhor e pela paz do Senhor que reina na igreja, que atua na igreja, que faz com que a igreja caminhe na verdade e caminhe com amor. E ele diz, estará conosco em verdade e em amor. Notaram como João ele trabalha isso? João ele diz, a verdade e o amor caminham juntas, nunca separados. A igreja ignora isso nos nossos dias. A igreja diz, você é muito duro quando chama atenção, quando você repreende, porque parece que falta amor. Não, a falta de amor é quando você não chama a atenção, é quando você não repreende, é quando você não corrige, é quando você não usa a verdade para tratar da igreja, tratar com a igreja, viver na igreja, é caminhar na verdade da palavra de Deus. Então o primeiro ponto que João lembra a nós aqui, uma igreja para caminhar na verdade, ela precisa sempre caminhar nessa verdade promovendo a unidade. Em segundo lugar, precisamos também considerar que uma igreja que caminha na verdade é uma igreja que demonstra amor de uns para com os outros. Olha o que diz os nossos textos, versos de 4 até o verso 6 agora, o que João diz. João diz, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento do Pai que recebemos da parte do Pai. Olha que coisa interessante agora. João, ele diz que de algum modo, esses irmãos foram lá a Éfeso, chegaram ali na cidade de Éfeso,
onde certamente João está ao escrever esta epístola. E ele diz: eu fiquei sobremodo, primeiro, alegre, eu fiquei grandemente feliz. Não há coisa mais alegre na vida de um coração de um pastor da igreja, é quando ele encontra crentes que amam a verdade. Crentes que amam a palavra de Deus, crentes que amam o evangelho. Ele diz: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Umas coisas aqui importantes. Veja, ele não diz: encontrei aqueles que sabem mais doutrina. Fiquei feliz por aqueles que conhecem mais o catecismo. Fiquei feliz por aqueles que conhecem mais a confissão de fé. Não, eu fiquei feliz por encontrar dentre os teus filhos aqueles que andam na verdade. Veja a diferença. A diferença é que quando você aprende a verdade, você vai praticar a verdade. Você vai andar na verdade. O verbo andar aqui tem a conotação de andar em ciclos, ou andar na esfera da verdade. Esse é o sentido. Ele está dizendo assim: eu fiquei de sobremodo alegre por encontrar aqueles que praticam a verdade aprendida. Eles andam na verdade, eles caminham na verdade, eles vivem a verdade, eles experimentam a verdade na prática. E aqui, irmãos, é interessante, porque agora João, ele dá a nota sobre isto. Ele diz assim: eu fiquei sobremodo alegre de ter encontrado entre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Veja, andar na doutrina não é uma exigência da igreja presbiteriana aqui de Riachão do Jacuípe. Não é nem uma exigência da denominação presbiteriana do Brasil. Não, é uma exigência do próprio Cristo. Veja, é um mandamento que nós recebemos da parte do Pai, através da pessoa de Cristo. Então, no fato de que você deve andar na verdade, quando ele diz assim: irmãos, andem na doutrina, andem na verdade, caminhem na verdade, porque é fundamental que a igreja seja firme doutrinariamente, seja firme na verdade, seja firme no conhecimento da palavra de Deus, mas que ela transmute isto em vida prática. Agora note aqui o nosso texto. Ele diz, verso 5: e agora, Senhor, e agora, igreja, peço-te que não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Olha que coisa interessante. João, ele lembra a igreja que ele não está dando nenhum novo mandamento. Ele não, olha, eu não estou escrevendo um novo mandamento para vocês, não, pelo contrário. Eu estou ensinando para vocês o princípio antigo já ensinado pelo Senhor. E qual é o princípio, qual é o fundamento de você viver a verdade? É amar um ao outro. Não adianta a igreja ser doutrinariamente sadia. Não adianta a igreja conhecer demais os catecismos. Não adianta demais a igreja conhecer demasiadamente as doutrinas. E é importante que nós conheçamos isso. Sem o amor isso não funciona. Não adianta você dizer que ama o outro se você não ensina o outro por amar o outro. Não adianta você dizer assim: eu amo você, se eu não ensino a você por amor. Amar o outro é amar a verdade. Então ele diz que nos amemos uns aos outros. Uma igreja que se ama, uma igreja que cuida um do outro, uma igreja que se preocupa um com o outro, é uma igreja que dificilmente um herege entrará para perverter a doutrina da igreja. Raramente alguém subirá no púlpito da igreja, quando a igreja ama um ao outro, entende a verdade é essa que é a doutrina. Nós aprendemos aqui, por exemplo, está aqui o exemplo aqui da nossa confissão de fé. Eu conheço a confissão de fé do Westminster. No primeiro capítulo eu tenho um capítulo que trata da Escritura, no segundo trata de Deus e da Trindade, o terceiro trata dos decretos eternos, o quarto trata da criação do mundo, o quinto trata da doutrina da providência, o sexto trata da doutrina do livre-arbítrio, o sétimo trata da doutrina única e exclusiva. Na verdade, o sexto vai falar sobre a doutrina da queda, e o sétimo a doutrina do pacto. O oitavo vai tratar da doutrina da pessoa do Redentor, do mediador. O nono vai tratar do livre-arbítrio, o décimo vai tratar da chamada eficaz, e o 11º vai tratar especificamente sobre a doutrina da justificação. O 12º vai tratar da doutrina da adoção. Então, quando você compreende essas doutrinas, e agora você, entendendo como elas trabalham na vida cristã, você vai conseguir olhar para o outro, você vai conseguir amar o outro, você vai conseguir bloquear qualquer falso ensino, porque por amar o outro, você não vai deixar o falso ensino entrar na igreja.
Aqui João, de maneira inequívoca, nos chama a um desafio. Ele diz, olha, eu peço a vocês, como se não escrevesse nenhum mandamento novo, senão aquele que nós tivemos desde o princípio. Qual é o mandamento? Amar um ao outro. É o outro princípio que nós aprendemos. Que o amor, irmãos, não é um sentimento. Nós caímos no grande equívoco de querer amor como um sentimento. Amor é a obediência à palavra de Deus, é um mandamento de Deus, é uma ordem. Já notaram que a Escritura diz assim? Ela diz para nós, ame o seu próximo. Não é isso que está escrito? É. Agora, você não vê na Escritura dizendo assim, odeie o seu próximo. Eu só posso amar o outro quando eu sentir alguma coisa no meu coração, pastor, quando queimar o coração, aí eu vou amar o outro. Não! A Escritura ensina que você deve amar o outro. É uma disposição da vontade, debaixo da autoridade do mandamento de Deus. Deus dá este mandamento à igreja, e o mandamento está dentro desse princípio de amor recíproco. No verso 6, agora ele vai ampliar e vai definir o que é este amor. Olha o que ele diz. O que é o amor? Pastor, o amor é aquilo que eu sinto. Pastor, amor é aquilo que eu tenho no meu coração. Não, olha o que é amor. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Como é que eu posso provar que amo a Deus? Quando eu ando segundo os seus mandamentos. Por que João está dizendo isso, irmãos? Porque João está olhando para o decálogo. E quando você olha para o decálogo, você vai lembrar daquele debate de Jesus lá com os fariseus, e eles perguntam assim, mestre, qual é o maior grande mandamento? Qual é a resposta de Jesus? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí ele diz, nisto resume toda a lei. Aí você vai de maneira desavisada e diz assim, não, Jesus só mandou a gente amar a Deus e amar o próximo. E a gente não tem compromisso nenhum com a lei, a gente não tem compromisso nenhum com os 10 mandamentos. Quem foi que disse? Aonde foi que você leu isso, que Jesus está dizendo isso? Que você não tem compromisso com os 10 mandamentos? Não, Jesus está ensinando ali naquele texto, assim como João faz aqui, está dizendo o seguinte, olha, se você ama a Deus, você vai olhar para os 4 primeiros mandamentos. E se você ama o seu próximo, você vai olhar para os 6 últimos mandamentos. É o amor a Deus e o amor ao próximo. Então este é o mandamento. Qual é o mandamento? Que nós andemos segundo os seus mandamentos. Este é o amor. O amor é andar segundo os mandamentos, é andar segundo a lei. Veja, no primeiro mandamento eu tenho a ordem de Deus dizendo assim, olha, não façam outros deuses diante de vocês. O segundo mandamento diz, não faça nenhuma imagem de escultura. O terceiro vai dizer assim, olha, não tome o nome de Deus em vão. O quarto vai dizer assim, guarde o dia do Senhor. E aí é o teu compromisso, é o teu amor para com Deus. Mas quando você olha para o próximo, como é que você deve amar o próximo? Não matando. Peraí, pastor, mas eu não sou assassino. Quando você alimenta ódio no coração contra o outro, você é assassino. É o que João vai dizer nesta epístola. Aliás, na primeira epístola ele vai falar sobre isso. Então, ao dizer isto, João está dizendo assim, olha, e o amor é este, que nós andemos segundo os seus mandamentos, segundo as suas leis, segundo as suas ordens. Peraí, mas um mandamento de quem? Do Pai. Mas esse mandamento que ele diz, ele ouviu desde o princípio na pessoa de quem? De Cristo. Então, este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então, é um círculo que João faz. João diz, primeiro, o amor é este, é que você ande nos mandamentos. E uma vez que você entendeu isso, que você ande segundo este princípio, que é andar nesse amor. Então eu devo amar os mandamentos, eu devo amar, que é andar nos mandamentos, e ao andar nesses mandamentos eu estou demonstrando amor. Amor primeiro para com Deus, e depois amor para com o meu próximo. Amor para com Deus, em amando o seu culto, em vindo ao seu culto, em cultuando o seu nome, em honrando o seu nome, em reservando um dia para Ele, para cultuá-lo, para adorá-lo. Isso é demonstração de amor a Deus. Mas para com o meu próximo, é quando eu honro o meu pai e a minha mãe, é quando eu não cometo nenhum homicídio no coração, é quando eu de fato não cometo nenhum tipo de adultério, é quando eu de fato honro a propriedade privada, é quando eu olho para a imagem do outro e preservo a imagem do outro, livro da fofoca, da língua maldita, da língua ferina, e quando eu trabalho o meu coração para não cobiçar nada que não me pertença. Isso é amar o próximo.
Então, quando eu olho para o que João está dizendo aqui, João está voltando lá para a lei. João está dizendo, olha, no Novo Testamento há uma necessidade de você amar a lei. Então, uma igreja que vive a verdade, ela primeiramente ela vai promover a unidade. Nós vimos isso. Mas é uma unidade que vai demonstrar amor fraternal debaixo da lei de Deus. Não adianta você tentar ser crente sem a lei. Não adianta você tentar ser crente sem olhar para os 10 mandamentos. Não existe esse tipo de crente. Porque se existir esse tipo de crente, a gente chama de antinomista. É o crente que é contrário à lei, que odeia a lei, que não suporta a lei, que não tem a lei como base da sua espiritualidade. Como devemos preservar a nossa vida na verdade? A terceira proposição que João levanta para nós é saber lidar com os falsos ensinos. E como é que você faz isso? Está aí nos versos de 7 até o verso 11. João diz, olha, você precisa conhecer a verdade, como você deve permanecer na verdade? Primeiro, ele diz, você deve preservar a verdade nutrindo a unidade na igreja. Você deve preservar a verdade amando um ao outro, debaixo dos mandamentos de Deus. E terceiro, você deve preservar-se na verdade, rejeitando os falsos mestres. É exatamente isso que João vai fazer agora no verso 7 até o verso de número 11. João diz, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Ele vai dar a razão por que você deve amar o outro debaixo dos mandamentos de Deus. E a razão é porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Como é que você é enganado? Como é que você é ludibriado? Quando você não conhece a verdade. Uma certa feita, assisti uma entrevista sobre a Casa da Moeda no Brasil, sobre a impressão de cédula, como descobrir uma cédula verdadeira de uma cédula falsa. E a estratégia que o pessoal da Receita Federal faz é estudar a nota verdadeira. Hoje vemos uma cultura de que, olha, para eu preciso conhecer todas as religiões. Então eu vou estudar todas as religiões lá fora, no aspecto lá fora, e depois eu me vejo com o cristianismo. Não, eu primeiro preciso conhecer o cristianismo, a fé cristã, a fé professada pela igreja cristã, a igreja ocidental e a igreja oriental. Não importa, eu preciso conhecer o cristianismo. E eu preciso conhecer o cristianismo nas bases reformadas, nas bases que nós conhecemos como a tradição reformada. E aqui João, ele lembra muito bem isso ao dizer assim, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Por que ele diz isso, irmãos? Porque aqui, quem são esses muitos enganadores que saíram pelo mundo afora? Está lá no capítulo 2 da primeira epístola, verso 15. Olha só o que é que diz lá, 1 João, capítulo 2, verso 15. Aliás, verso 19. Ele diz assim, verso 18 e 19. Filhinhos, já é a última hora, como ouvisse que vem o anticristo, e também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. João dá alerta do anticristo lá no contexto dele. E aí ele diz, e eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para ficar manifesto que nenhum deles é dos nossos. E agora você voltando lá para 2 João, verso 7, agora você sabe quem são esses enganadores. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Essa palavra enganadores, gente, significa aquele indivíduo que tenta de qualquer curso tirar você do curso, tirar você do rumo. Esse é o sentido na língua original grega. Aqui ele diz, e muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Agora a gente sabe quem são os problemas aqui. Esses enganadores são aqueles que negam a Cristo, que negam que Cristo se encarnou, que Cristo se fez homem, que Cristo veio até nós. Aqui João, de maneira muito nítida, ele diz, olha, se você permanece no amor, se você nutre o amor, se você alimenta o amor debaixo do mandamento de Deus, assim você tem condição de olhar para lá fora e ver, olha, muitos enganadores têm tentado enganar vocês, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Assim é quem? O enganador e o anticristo.
Os falsos mestres, irmãos, eles estão aí à torta e à direita na televisão, ensinando a nós um evangelho que não é evangelho, pregando uma doutrina que não é a doutrina do evangelho, pregando um ensino que não é um ensino evangélico, é o ensino dos seus próprios corações. Teologia da prosperidade, teologia da libertação, teologia das curas indiscriminadas, teologia do exorcismo. Aqui, irmãos, João, ele de maneira pontuada, ele pontua aqui uma heresia. A heresia gnóstica dizia que era impossível Cristo se tornar homem. Era impossível Cristo ser homem. E essa heresia estava sendo agora ensinada naquele contexto. E João diz, tenham cuidado, acautelai-vos desses falsos mestres, porque eles saíram para enganar vocês. Eles saíram para enganar o povo. Ele é o enganador e o anticristo. No verso 8, João ele dá um alerta. Ele soa o clarim. Ele diz, acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Mas para receberdes completo galardão. Eu preciso confessar a vocês uma coisa. Eu tenho uma dificuldade tremenda com esse texto. Não na primeira linha, mas no finalzinho, galardão. Não me pergunte o que é galardão, porque eu não sei. Eu sei que galardão é a recompensa que teremos na eternidade, mas que tipo é a natureza, essas coisas, eu não tenho certeza do que é o galardão propriamente dito. Mas a Bíblia fala. Agora, no verso 8, ele diz, acautelai-vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço. Os irmãos arminianos, eles propõem que esse texto fala da perca da salvação. Porque é um alerta, acautelai-vos, para que vocês não percam. Eles olham aqui, para perderes aquilo que temos realizado com esforço, eles olham como uma leitura sendo a perca da salvação. Não é isso que João certamente está falando, irmãos. O que seria isso aqui que João está nos dizendo, irmãos? Bem, a única abordagem que eu poderia trazer sobre esse texto era o seguinte, é que quando João diz que havia muitos enganadores que saíram pelo mundo afora, que confessam Jesus Cristo não vindo em carne, esse é o anticristo e o enganador, ele lembra a igreja, ele alerta a igreja, acautelai-vos para que vocês não percam aquilo que nós temos realizado entre vós com muito esforço, ou seja, cuidem de vocês, para que a doutrina que nós ensinamos, aquilo que nós ensinamos a vocês com muito esforço, não seja desfeito, não sejam seduzidos, não sejam enganados. A igreja evangélica, infelizmente, brasileira, é uma das igrejas que mais é enganada. Ela é enganada pelos falsos mestres, é enganada pelos charlatões de plantão, é enganada pelos falsos pastores, pelos falsos ensinadores, pelos falsos doutrinadores, e a igreja não se apercebe disto. Aqui João, de maneira muito clara, muito nítida, diz assim, olha, tomem cuidado da alma de vocês, cuidem da alma de vocês, para que nós não tenhamos a tristeza de ver vocês longe do Evangelho, longe do Senhor, longe da graça de Cristo. Assim, João, ele olha para a igreja e diz que a igreja precisa estar ciente dos perigos que lhe cerca. Hoje, naquele período, já havia um perigo eminente da igreja sucumbir ao gnosticismo. O doutor em história da igreja, conhecido como Justo Gonzalez, ele lembra-nos que um dos grandes inimigos que a igreja enfrentou foi o gnosticismo. E foi um dos grandes desafios que a igreja teve, e que hoje, nos dias de hoje, tem surgido um emergente gnosticismo dentro da igreja evangélica. Esse gnosticismo está ligado ao superespiritualismo, ao culto ao espiritualismo, ao culto ao misticismo, ao culto à expulsão de demônios, a um culto voltado para o intelectualismo, como aconteceu com o racionalismo liberal. Aqui, de maneira muito clara, João ele lembra a igreja que a igreja precisa estar alerta, porque ela pode perder aquilo que, com muito esforço, os pastores fiéis o fizeram. Vou dar aqui um exemplo a vocês. Há um pastor que eu gosto muito, chamado David Martyn Lloyd-Jones. O David Martyn Lloyd-Jones foi um grande pregador. Ele era calvinista, na sua essência, ele ensinava a doutrina calvinista na sua essência, na chamada Capela de Westminster, lá em Londres. Tem a Abadia de Westminster, onde foram feitos os documentos de Westminster, e tem a Capela de Westminster, que é uma igreja evangélica que tem lá em Londres. Nesta igreja estava Lloyd-Jones pregando e citando durante 30 anos. Ele comentou o livro de Romanos durante 13 anos de exposição de Romanos. Ele passou 13 anos expondo a carta aos Romanos naquela igreja. Ele passou muito tempo expondo Efésios, expondo o livro de Atos dos Apóstolos, e ele, no final da carta de Romanos, ele se aposenta com 30 anos de ministério numa única igreja.
Quem assume a igreja dele é um co-pastor chamado R.T. Kendall. Kendall, ele diz que os puritanos mudaram a teologia de Calvino, mas não é apenas isso. Kendall, ele transformou a igreja hoje numa igreja arminiana. Ele conseguiu reverter toda a doutrina da igreja de uma maneira terrível. A igreja se tornou totalmente pentecostalizada. Até unção com óleo se praticava na igreja com toda a influência de Kendall. Conta-se a história de que quando Lloyd Jones estava morrendo, Kendall foi lá ungir Lloyd Jones, e Lloyd Jones disse: não, saia daqui com isto, eu não quero isto. Tristeza quando uma igreja ela não absorve a doutrina. Quando a igreja não entende o valor da doutrina. É uma tristeza quando a igreja não entende, quando nós, pastores, ensinamos o evangelho com clareza, para que vocês não percam com esforço aquilo que nós fizemos e realizamos com tanto esforço no meio de vocês. Mas nós queremos que vocês recebam um pleno galardão de João. João lembra que a igreja precisa ser coroada e ela precisa se acautelar desses falsos mestres, desses falsos pastores. Se tem alguém ensinando alguma doutrina nova, que você diz, isso é coisa nova, isso tem que ficar longe. Teologia cristã, irmãos, é que nem vinho. Quanto mais velha, melhor. As coisas novas, elas não funcionam para a vida da igreja. Esse culto egocêntrico, esse culto antropocêntrico, esse culto aos anjos, esse culto à expulsão de demônios, este culto à prosperidade, ele é uma coisa nova. E ele corrompe a doutrina de Deus. Mas ainda, para se preservar na verdade, João lembra que devemos primeiro rejeitar esses falsos ensinos, esses falsos mestres. E como a gente pode fazer isso? Olha o que diz o texto, verso 9 agora. Ele diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Quem permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Pastor, a doutrina é uma coisa horrível, pastor. Pastor, a doutrina não salva, pastor. Olha o que João está dizendo. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo não pertence, não permanece e não tem Deus. Se alguém ensina uma outra doutrina que não a doutrina de Cristo, esse indivíduo, esta pessoa não tem Deus, não permanece com Deus. Não tem nem Cristo e nem tem o Pai, não tem o Pai, não tem o Filho. E aí no verso 9 ainda, mas o que permanece na doutrina, o que abraça a doutrina, o que ama a doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Eu não entendo por que a igreja evangélica, ela não entende o poder e a importância da doutrina na vida da igreja. Vocês devem lembrar, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, quando Paulo exorta Timóteo dizendo assim: Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina, fazendo essas coisas salvarás tanto a ti, quanto aos que te ouvem. Então permanecer na doutrina é o dever da igreja. Sabe por que você é fraco na vida cristã? Sabe por que você entra em desespero com maior facilidade? É porque você ainda não se firmou na doutrina da palavra de Deus. Se firmar em doutrinas fundamentais na vida da igreja, como a doutrina da providência divina, a doutrina da preservação dos santos, a doutrina da predestinação, são doutrinas consoladoras na vida da igreja, na vida dos crentes. Mas aí o verso 10, João novamente traz um alerta. Como naquele contexto, irmãos, os pregadores iam de igreja em igreja, basta você ler o Didaquê, um documento dos anos 120, fala que se você tinha um pregador que era itinerante, os pregadores itinerantes, se ele ficasse mais de 3 dias hospedado na casa de algum irmão, ele é um falso profeta. E aqui João ele vai agora trazer esta tônica para nós. Verso 10, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, e lhes deis boas-vindas. Olha que coisa interessante. Pastor, o cara é herege. Mas fala tão bem. O cara é herege, tem uma voz bonita. O cara é herege, mas tem uma boa aparência. João lembra a igreja que a igreja precisa entender que se alguém vier trazer uma outra doutrina, que não é a doutrina que ela tem, e aí a pergunta é: pastor, como é que eu posso avaliar a doutrina que sai do púlpito da igreja, ou que sobe no púlpito da igreja? É conhecer a doutrina da palavra de Deus.
É estudando a palavra de Deus, é meditando na palavra de Deus, é frequentando as reuniões de doutrina, frequentando a escola dominical, frequentando o culto solene, pela manhã e pela noite, aprendendo a palavra de Deus, se expondo à palavra de Deus, deixando a palavra de Deus jorrar sobre a sua vida, jorrar sobre o seu coração. Você precisa entender que você está debaixo do ministério fiel da palavra. E se há um ministério fiel da palavra, você deve submeter-se ao ministério fiel da palavra e aprender a palavra para combater o falso ensino, combater a falsa doutrina. Ele diz mais aqui, olha, não o recebais em casa. Por que João diz isso? Como eram itinerantes, eles tinham que ficar na casa de algum irmão da igreja. E o que é que eu aprendo? A igreja precisava e precisa nos dias de hoje ser uma igreja hospitaleira, uma igreja que acolhe, uma igreja, vem um pastor de tal região, de tal local, pregar, por exemplo, no aniversário da igreja. Vai ficar onde? A igreja vai pagar um hotel. Não! Um irmão acolhia este crente, ajudava ele. E João, ele está dizendo assim, se este indivíduo não tem essa doutrina, não receba ele em casa. E também não lhes dês boas-vindas. Não diga assim, graça e paz. O cara herege. O cara nega a doutrina da Trindade. O cara nega a doutrina da encarnação. O cara nega a doutrina de Deus. Qual a razão de João proibir isso, irmãos? Verso 11. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice com as suas obras más. A palavra obras más, ou a palavra mal, aí a palavra poneros, a palavra maligna, faz-se cúmplice com as suas obras malignas. Se você diz assim, tudo bem, você está bem, paz do Senhor, graça e paz, mas o cara é um herege. Quando você dá boas-vindas, você se torna cúmplice do seu falso ensino. Então, como preservar uma igreja na verdade? Primeiro, nós já vimos, promovendo a unidade no meio da igreja, versos de 1 a 3. Segundo, como preservar uma igreja na verdade, mantendo o amor fraternal debaixo dos mandamentos de Deus, versos de 4 a 9. Versos de 4 a 6. Terceiro, como preservar uma igreja na verdade, aprendendo a rejeitar o falso ensino ou o falso mestre, versos de 7 até o verso 11. E por fim, como preservar uma igreja na verdade, entendendo que a pregação da palavra ela é suficiente na vida da igreja. Versos 12 e verso 13. João diz, ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois quero ir ter convosco, conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. João agora lembra a igreja que havia outros assuntos que ele queria discutir, escrever para a igreja. Mas ele entende que mandando esta carta, é uma carta inspirada, é uma carta autoritativa. A igreja iria lê-la no culto, porque era lida no culto, como nós aprendemos terça-feira passada aqui na nossa reunião de doutrina. Então, a carta era lida no culto. Mas ele não quis fazê-lo com papel e tinta, porque ele quer ir à igreja, ele quer pregar na igreja. E conversaremos de viva voz. Irmãos, nós vivemos uma época da cultura da pregação mediática, da pregação através da mídia. Nós vivemos uma cultura tecnocrática, nós vivemos uma cultura do WhatsApp, do Facebook. Vivemos um momento em que o dinamismo da conversa, da palestra, agora se torna essencial, uma gravação, um vídeo, e você agora, as pessoas vão para o vídeo, vão assistir a pregação no vídeo, vão ouvir os pregadores na televisão. Mas João não tinha nada disso na época. Ele lembra a suficiência da pregação para manter a igreja na verdade. Ele diz, tinha muitas coisas para falar para vocês, mas eu quero falar pessoalmente, eu quero pregar a vocês, eu quero conversar com vocês de viva voz, eu quero que vocês me escutem, eu quero que vocês escutem a pregação da palavra, que vocês cresçam com a pregação do Evangelho. Às vezes as pessoas perguntam por que a igreja presbiteriana dá tanta ênfase à pregação expositiva da palavra de Deus. Porque nela está a verdade. Nela você consegue entender o texto sagrado. Veja, eu estou aproximadamente há 45 minutos expondo a palavra de Deus aqui a vocês. E vocês estão aprendendo o que a palavra de Deus está dizendo.
Assim, João, ele olha para a igreja e diz assim: eu não queria escrever no papel, eu quero falar com vocês de viva voz. Mas qual o propósito? O propósito da pregação, irmãos, não é o mero intelectualismo, não é a mera informação de doutrina, não é a mera passagem de doutrina, mas para promover a alegria plena na vida da igreja. A igreja deveria se sentir feliz, alegre, porque tem uma exposição coerente da palavra de Deus. A igreja precisa agradecer a Deus pela pregação expositiva que nela vem, porque é esta pregação que provoca em nós alegria. Oh, que coisa bela, que coisa maravilhosa. Eu fui edificado pela palavra de Deus, pela pregação do Evangelho. Eu aprendi mais sobre Deus, mais sobre Jesus, mais sobre o Evangelho. Eu aprendi mais sobre a vontade de Deus para a minha vida. Eu aprendi como eu posso preservar-me na verdade. Eu aprendi que eu preciso preservar na verdade através desses 3 pilares anteriores ditos. E por último, eu devo de fato ouvir a pregação, aprender da pregação, amar a pregação. Eu venho ao culto para ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir Deus falando comigo. Isso é a pregação. E aí João termina a carta dizendo: os filhos da tua irmã eleita te saudam. Há um debate sobre essa irmã eleita aqui, mais uma vez. Veja, ele escreve a senhora eleita, né? E agora os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Os comentaristas inclinam a entender que esta irmã eleita tem a ver com a igreja de Roma. A igreja de Roma, que estava ali naquela localidade, lá para o lado de Roma. E ele diz: os filhos da tua irmã eleita te saúdam, certamente são os crentes da igreja de Roma, que estava ali em Éfeso, aprendendo de João, aprendendo da instrução de João, e João escreve a carta para esta igreja, esta outra igreja aqui, a senhora eleita, e lembra que esta igreja, ela tem filhos que andam na verdade, caminham na verdade e amam a verdade. Diante disso, irmãos, que verdades nós podemos aprender aqui desse texto e aplicar ao nosso coração como igreja do Senhor Jesus? Algumas verdades nós aprendemos aqui desse texto. A primeira verdade que nós aprendemos aqui desse texto, crentes, é que amor e verdade caminham juntos. Você não pode abrir mão da doutrina por causa do amor, e você não deve abrir mão do amor por causa da doutrina. Ambos devem caminhar juntos na igreja. Essa igreja precisa conhecer a palavra de Deus, mas para amar o outro, não para se achar, sabe, nós calvinistas, nós caímos em alguns desses pecados. Há um livrinho escrito pelo presbítero Solon Portela chamado 5 pecados que ameaçam os calvinistas. Não é 5 pecados dos calvinistas, mas que ameaçam. Um deles se chama orgulho. Eu conheço a verdade, você não. Eu conheço o catecismo, você não. Eu tenho o catecismo decorado na minha cabeça, você não. Eu tenho um credo decorado na minha cabeça, você não. Não. Não é isso que João ensina. João ensina que devemos conhecer a verdade para amar em verdade. Entendem? Eu só posso amar em verdade conhecendo a verdade. A segunda verdade que nós aprendemos aqui nesse texto, irmãos, é a importância de termos um amor unido na igreja. Precisamos partilhar este amor. O amor fraternal é fundamental na vida da igreja. Uma igreja que tem doutrina, mas que não tem amor, é um caos. Uma igreja que só tem amor, mas não tem doutrina, é outro caos. Precisamos amar, irmãos, uns aos outros, porque é a ordem de Deus, é o mandamento de Deus, é o amor. Mas o amor o quê? Nós aprendemos os 10 mandamentos. A terceira implicação que eu queria deixar para você é que uma vez que nós conhecemos a verdade, nós precisamos nos esforçar para não sermos enganados pelos falsos ensinos. É triste ver membros da nossa igreja, por exemplo, no sábado ligar a programação da TV evangélica que tem na TV e pula logo o programa que a igreja, a denominação tem e vai para outro programa de TV que não é coerente com a palavra de Deus, com a doutrina de Deus. E o que fulano e tal diz lá é mais pesado, tem mais peso do que o pastor da igreja local. Precisamos fazer isto, irmãos, com a verdade.
O que ele está ensinando é verdade, está na palavra de Deus, é fundamentado na palavra de Deus, é fundamentado nas doutrinas da igreja cristã, eu vou caminhar com isso. Se não é fundamentado na palavra de Deus, se não tem fundamento no Evangelho de Deus, se não tem fundamento na igreja cristã, isso vai ser jogado para fora. E por fim, precisamos ter, como igreja do Senhor Jesus, valor pela pregação. Valorizem a pregação. Amem a pregação. Vivam amando a palavra de Deus. Que Deus possa de fato aplicar isso em nossas vidas, para a glória dele somente. Amém. Vamos orar?